Pessoal, eu sou a Anne. E eu sou a Laís. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Criando Raízes. Esse podcast nasceu da vontade de conhecer as histórias das pessoas que criaram a cultura da nossa cidade de Piedade. E para começar essa caminhada, temos a alegria de receber um convidado muito especial. Antes de iniciarmos essa conversa, gostaria de falar que trouxemos um cafezinho especial da Dona Leide, a minha mãe. Seja bem-vindo, Duarte. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Noite. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não vai ter palminha da plateia? Antes disso, eu gostaria de agradecer à Diretoria da Cultura pelo apoio e por estar cedendo esse espaço para a gente aqui da Casa da Cultura, para a gente poder realizar esse projeto que está iniciando e que vai. Amém. Você tá bem? Tudo ótimo, ansiosão. Ansioso? Mas tô bem, e vocês, como que vocês estão? Estamos bem. Bem também. Tudo bem? Uhum. Então, ótimo. Para quem não conhece você, fala um pouquinho sobre você e sobre o que você faz atualmente. Meu nome é Matheus Henrique Duarte Nunes. Na música, eu sou conhecido como Duarte, meu vulgo artístico é Duarte, que é o meu sobrenome. E no futebol e na várzea, eu sou conhecido como Esquerdinha, né, que é o apelido que o pessoal me deu. E aí, para os mais íntimos, só Matheus mesmo. E você sempre morou aqui em Piedade mesmo? Não. Durante a minha infância, eu acho que eu sou nascido aqui em Piedade, na Santa Casa. Morei aqui até meus 4 anos de idade, e aí fui para Ibiúna, morar uma época lá. Meu pai teve a oportunidade de trampar num sítio lá de caseiro, e aí ia ganhar mais, e pá, a gente partiu para lá, quando eu tinha 4 anos. Morei lá até os meus 8 de idade, mais ou menos. E fala pra gente como é que foi a sua infância. Fala um pouco dela. Foi legal. Nessa época de Piedade, até meus 4 anos eu não lembro muito, não tenho muita lembrança porque é muito cedo. Dos meus 4 aos 8, morando nesse sítio foi meio solitário, tá ligado? Porque o sítio que a gente morava era na beira de um asfalto, então não tinha muita casa, ninguém morava muito perto dali. Então era eu e a minha família, tá ligado? Então as amizades que eu tinha eram minhas 2 irmãs e algumas visitas que a gente recebia por ali. Mas foi divertido. Foi divertido? E pra você, assim, quando você veio pra Piedade, você já morou aqui, mas você foi pra lá e você voltou. Quais são as primeiras lembranças de Piedade, assim, que estão na sua cabeça? Te marcaram. Quando você pensa. Então, o que eu tenho de lembrança de Piedade são as festas. E, tipo, a gente morava lá, né? E aí, como a minha família toda é daqui, a gente vinha pra cá pra curtir a festa de Piedade, aniversário de Piedade, os desfiles. Então, na época, a festa de Piedade era lá no Caican, lá no alto, tá ligado? Então, a gente ia pra lá pra ver os shows, brincar e pá. Sempre tentava aquele joguinho do chute, tá ligado? Que tem as latinhas de pé e você tenta derrubar, tá ligado? Nunca ganhei, mas sempre tentava. Falando em chutar bola, como que o futebol ele entrou na sua vida? Desde sempre. Sempre gostei de jogar bola. Quando eu era novinho, eu queria ser goleiro. Sonhava em ser goleiro. Era pequenininho, mas brisava em ser goleiro. Porque na época que eu morava nesse sítio, em Biúna, tinha um tio meu que era vizinho da gente. Ele também trabalhava de caseiro lá. E ele era capoeirista. E aí o cara me ensinou a capoeira, me ensinou a dar uns mortal e tudo mais. Aí ele falou, pô, você pula bem, dá pra ser goleiro. Eu fiquei com essa parada na cabeça, tá ligado? E aí ele, pô, me treinava pra ser goleiro e tudo mais. Sonhava, na minha cabeça, ia ser goleiro. E você hoje joga como goleiro? Não tem como, né? 1,70 e pouquinho de altura não dá. Em qual momento entrou a cultura, a música, a rima, a batalha? A batalha demorou muito. Já a música, desde sempre também. Música sempre tá, né? Em todo lugar que você vai fazer alguma paradinha, tá rolando uma música. E no decorrer da minha infância, da adolescência, eu tenho bastante lembrança do pessoal da minha família me apresentando uma música ou algum tipo de música, tá ligado? A primeira lembrança que eu tenho de música é das minhas 2 irmãs, que elas iam dar uma geral na casa, ia dar uma limpadona, já botava o som. Botava o som pra tocar, tá ligado? E aí eu lembro que elas ouviam bastante rap, ouviam bastante aqueles CDs de Black, 100% Black, tinha Rio, tinha os artistas gringos, e elas ouviam bastante do brasileiro também, mas ao cubo.
E o que me pegou, tipo, que a minha irmã cantava gesticulando, tá ligado? Como se ela estivesse num show, assim, pra mim. Então, tipo, gesticulando. E aí eu me apeguei nessa parada, tá ligado? Já esse meu tio, que era meu vizinho, ele me apresentou o pagode, que ele curtia muito Exalta Samba, brisava, na cabeça dele ele era o Thiaguinho. Na mente dele ele era o Thiaguinho e eu curtia muito essa parada. Me apresentou esse tipo de som e Queen também, tá ligado? Sim. I want to break free. Isso daí brisava É muito. clássica. E os meus primos também me apresentaram Hungria, Racionais também. Tem uma lembrança daqui do bairro do Butuca, já morando em Piedade, do meu primo Telinho, que o meu tio tinha um Celtinha prata, e aí aos sábados ele ia dar uma geral, ia dar uma lavada no carro, ele sempre colocava Racionais pra tocar, sempre. Eu ficava ali de lado. O que fez você não ir pro pagode e seguir pro hip hop, por exemplo? Eu acho que é a parada do desabafo, se pá, tá ligado? Porque é muito, como que eu posso dizer? É muito pesado a mensagem do rap, é mais sincero, tem mais lados pra você se abrir, tá ligado? Ou você pode tá muito puto cantando rap, ou você pode estar muito triste, tá ligado? É muito mais expressivo. Foi meio que uma forma de para você se expressar, né? Sim. Quando você começou, você já começou com querendo se expressar? Você já começou nessa intenção ou você só ia porque você queria escrever mesmo? Como é que foi esse começo? Como é que você falou que você escutava. Escutava o pessoal, o seu tio, sua irmã, escutando rap. E aí, como é que foi pra você pegar e escrever a sua primeira rima, o seu primeiro verso? Demorou. Meu primeiro verso eu escrevi, eu acho que eu tinha papo de... Putz, posso tomar um golinho também de café? Claro. Joga um golinho aqui também, por favor. Então, foi acho que com 15 ou 16 anos, a primeira vez que eu escrevi. Mas, antes de tudo, eu gostava de cantar mesmo. Gostava de cantar, tá ligado? Eu era bem novinho, então, quando você é criança, você tem uma voz bem agudinha, bem fininha, tá ligado? E aí eu gostava de reproduzir, gostava de imitar os cantores. Então, eu tenho uma lembrança que é bem fresca na minha memória de que, quando eu era novinho, a minha irmã colocou aquele CD de Black pra tocar. Eu acho que estava tocando Alicia Keys. Aquela Some people, tá ligado? Sim. E eu com a vozinha mais agudinha cantando, alcançava, né? E aí o meu cunhado na época tava na cozinha, ele ouviu, e ele chegou perto e falou, pô, você canta bem, mano. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, tá ligado? Eu falei, putz. E aí eu gostava muito de cantar, e o rap era mais pela métrica mesmo, que eu achava satisfatório, tá ligado? Do jeito que as rimas encaixavam, sílaba com sílaba e tudo mais. E aí, Você aprendeu sozinho? sim, Sozinho. É. Isso rima com isso e foi. foi, tipo, improvisando sozinho na minha cabeça. E aí, com uns 14 anos, a gente foi morar no bairro da Ressaca, em Biúna. E aí lá eu conheci dois parceiros, o Phelps, Felipe Gordinho, e o Bruno Silva. Hoje ele é jurado da batalha, às vezes ele fala pra ser jurado. Sim. E aí eu queria rimar, queria fazer rap, não tinha com quem fazer, tá ligado? Eu sempre tava andando com os caras, daí eu ficava forçando eles a rimar, ficava influenciando os caras. Ficava meio que atacando, tá ligado? Falando, você vai rimar comigo, irmão. E aí, numa dessas, os caras começaram a se soltar, começaram a rimar, foram se soltando, aí eu fui rimando junto com os caras, criei uma certa liberdade e comecei a escrever. E a partir daí, comecei a escrever minhas primeiras letras. Eu lembro que tem bastante rima que eu escrevi nessa época que eu uso até hoje, na verdade. Minha primeira música que eu escrevi sozinho foi um Love Song. Eu mostrei para um parceiro, ele gostou muito, e aí eu usei um verso num álbum do FP que ele lançou. Como que é o nome dessa música que você lançou? Da primeira que você fez, na verdade. Não dei nome. Você não lembra? Tem nome não. Mas então conta um pedacinho pra gente. É assim, ó. Não se alimente somente daquilo que seu coração te pede, pois como dizem, o amor é cego. Tem uma linha tênue, meus sentimentos e a calma do mar, e amores rasos não navegam. Esse foi o meu primeiro verso. Né? Quantos anos você tinha quando você escreveu? Tinha 15 ou 16 por aí. Foi nessa idade que você percebeu, cara, eu sou bom nisso? Mais ou menos. Mais ou menos porque eu ficava cantando na escola. E aí, depois que eu comecei a rimar, fiquei mais cara de pau pra cantar.
Aí tinha um parceiro meu, Cadu, também lá da Ressaca, que ele gostava de fazer funk. E aí, no intervalo da escola, a gente ficava dando volta na escola com a caixinha, tá ligado? Na palminha da mão e cantando, MC Kevin, sei lá o que tinha, tá ligado? Cantando e rimando. E aí nessa época o pessoal elogiava, tá ligado? Falava, pô, vocês mandam bem, vocês cantam bem e tudo mais. Meio tímida ainda, né? Não sabia receber elogio, até hoje não sei, mas nessa época ainda muito mais. Só que daí eu fui me ligando, né? Falando, pô, talvez eu seja bom nessa parada. Sim. Mais ou menos por aí. Sim. E você citou sobre a Batalha da Cultura? Fala um pouco sobre a Batalha da Cultura para a galera que está assistindo e pode ser que eles não conheçam muito. Sobre a batalha, ela nasceu em 2023. Eu recebi o convite do Lex, tá ligado? O Lex, na época, ele fazia parte do. Como que chama aquele rolê de cultura? Eu sempre esqueço. Cultura Livre. Simplão, eu sempre esqueço. Cultura Livre. Ele organizava Cultura Livre e acho que ele era o responsável. E aí ele me deu um salve nessa época, falou que eles queriam fazer uma batalha de rima, que ele tinha vontade de fazer uma batalha ali, só que não tinha ninguém que puxasse esse bonde. Ele deu um salve em mim, um parceiro que eu fazia música na época, e aí eu puxei o bonde, né? Falei, pô, vou fazer. Já brisava em rima, nessas paradas, eu queria ser MC de batalha, daí puxei o bonde. E em 2023, novembro de 2023, a gente fez a primeira Batalha da Cultura, no mais exato, nessa época aí. O que a Batalha da Cultura hoje representa para você? O que ela virou? O que ela se tornou na sua vida? Movimentaço, movimento muito grande, mano. Na época eu tava com a expectativa de fazer uma batalhazinha de praça, né, para 10 pessoas. E aí foi crescendo, a primeira já lotou. Sei lá, acho que é porque era uma novidade, né, na cidade. Acho que é uma das maiores batalhas da região. Então, pra mim, representa muito, tá ligado? O meu maior orgulho artístico. É sempre feito no mesmo lugar? Sim. Onde é feito? Centro Cultural. Centro Cultural barra Clube Literário, né, como a gente sempre coloca quando a gente divulga. Ali perto da Praça da Matriz. Mas como você chegou lá? Ah, na época de pouquinho pós-pandemia, tinha acabado de acabar a pandemia, e aí eu colava no estúdio ali onde eu fazia um som com o Jordan, o Naka também ali, que era o dono do estúdio. E aí eles me apresentaram ali, tá ligado? Eles falaram, pô, ali no Centro Cultural tem um rolê que o pessoal faz no Cultura Livre, onde dá pra você se apresentar, dá pra você mostrar seu som, o pessoal sempre faz isso. E aí a gente colou uma vez. Eles tinham o objetivo de fazer um show ali, só que também tinha muita timidez na época, e aí não colava muito, tá ligado? Tipo, não colava de cabeça mesmo. E aí a gente foi colando aos poucos, foi assistindo, foi fazendo amizade com o pessoal, até que chegou um dia que os caras conseguiram fazer um showzinho ali, uma apresentação. Eu também consegui. Você participou também? Não, da primeira vez que os caras fizeram um show ali, eu só assisti mesmo, tá ligado? Porque eu não tinha muito bem uma personalidade artística ainda construída, tá ligado? Não sabia ao certo o que eu queria passar no meu som, e aí só assisti. E aí teve um outro show dos parceiros que eu fui e participei. Fiz umas dobras, cantei um pouquinho por cima ali, mas bem pouquinho, né? Só pra estar ali no espaço. E acho que eu nunca tive uma apresentação no Cultura Livre minha, só minha, né? Assim. E aí, desde que começou a Batalha da Cultura, parou de rolar palco livre, porque o Lex mudou, tá ligado? Os responsáveis também marcaram com outras funções. Na época, eu sei que era o Matheus Rolim, o Mate também, que também era responsável, eles foram para outros trampos, outras missões, e aí não conseguiram mais ficar na responsa. Eu tenho vontade de organizar uma cultura livre também um dia. E o que o espaço lá do Centro Cultural ele representa para você? Ele representa acesso, né? Tipo, é uma conexão ali com a cultura, com o que o pessoal tem para oferecer. Porque depois que a gente começou a organizar a Batalha da Cultura e colou para Sorocaba, para Votorantim, a gente conheceu as outras batalhas, a gente viu que a gente tem um baita suporte ali com o pessoal, na conexão com Voz do Morro também, porque a Batalha da Cultura acontece da seguinte forma: a gente tem a nossa organização, tem alguns equipamentos, mas o som, agora a gente tem uma mesinha de som também, mas na época a mesa de som, os equipamentos demais era o pessoal de Voz do Morro, tá ligado? E os responsáveis ali do Cultura Livre que davam esse apoio pra gente. E cediam um espaço também, coisa que as outras batalhas não têm, tá ligado? Na maioria das batalhas é a capela mesmo, às vezes numa caixinha mais simples, tá ligado? Não torna a batalha deles inferior, mas deixa a nossa batalha com mais cara de um evento especial.
deixa a nossa batalha mais forte dessa forma. Voltando um pouquinho para a parte que você falou que quando você começou a animar, você não tinha muita gente que fazia isso, você só tinha dois amigos e tal. Como que é para você hoje ser, vamos dizer assim, um representante, né, do rap, do hip hop aqui na cidade de Piedade e poder estar dando espaço para tantos jovens, né, que colam lá e enfim. Sim. Para mim é Então, muito significativo, mano. Muito bom, mano. Já aqueceu o coração. Porque nessa época aí que eu rimava com esses dois parceiros, eu sonhava em colar nas batalhas, mas não tinha nenhuma por lá. Eu acho que tinha uma em Biúna, mas daquele jeitão também. Acontecia, às vezes não acontecia por falta de suporte. E aí a gente chegou a fazer uma batalha lá no bairro da Ressaca, tá ligado? A gente juntou eu, esses dois parceiros, um maninho que fazia funk, outro que gostava de batalha, a gente se trombou no campinho lá e fez uma batalha meio improvisada. Eu dei uma camisa minha de premiação, tirei do meu guarda-roupa, dei os caras, quase não tinha. E aí a gente fez essa batalha e eu curti. Nesse dia aí eu senti que eu queria fazer parte das batalhas de rima, só que eu queria ainda ser MC. E aí rolou da gente organizar a batalha aqui, e hoje eu sou muito feliz por isso, por saber que a gente conseguiu construir um espaço onde os MCs têm esse acesso, tá ligado? Eles sabem que dia vai acontecer, tá ligado? Que é os sábados quinzenais, ali no Centro Cultural, que ele pode colar, tá ligado? Fala com quem? Fala com o FP, fala com o Duarte, os caras que já são organizadores, são responsáveis mesmo, tá ligado? Os caras têm um caminho pra trilhar ali. Isso daí já é uma parada da hora que a gente conseguiu fazer. E aqui em Piedade, batalha é uma coisa que não tinha com tanta frequência, né? Sim. Uma semana assim, no outro mês, quem sabe. É. E agora tem todos os dias exatos. Sim, Né? então agora já sinceramente, tem um né? com mais firmeza, agora rola mais. Já chegou a ter a Batalha do Carlão, que a Maia era organizadora, a Batalha da VM, que ela ajudava a organizar também com outros parceiros, só que não acabou não indo para frente também por conta desse motivo do suporte. Então, mas o motivo da Batalha da Cultura é ser uma sortuda unindo as batalhas. E com todo esse apoio, com toda essa grandeza que a Batalha da Cultura está alcançando agora, qual é o objetivo? Aonde quer chegar? Eu quero alcançar o Brasil. Pô, eu tenho fé de alcançar geral. E a batalha tem crescido muito. Um objetivo, um sonho que eu tenho pela batalha, que eu acho que é bem próximo da gente conseguir, é fazer um eventão numa rua principal, tá ligado? Daqui do centro. Pegar uma rua zona principal e fazer exposições dos artistas, fazer shows, tá ligado? Fechar com uma batalha, um eventão grande mesmo. Eu tenho fé de que dá pra rolar logo, tá ligado? A gente já tá conseguindo alcançar muitos lugares de Piedade que eu achei que ia ser muito difícil e a gente está chegando lá, está alcançando. Já alcançamos. Esse ano a gente participou do Carnaval de Piedade, tá ligado? Tem a Plug Label que tem uma influência muito forte na Batalha da Cultura, que participou do show do aniversário de Piedade esse ano. A gente está tendo conexões para fora também. Então, a nossa missão é chegar nas batalhas de fora, tá ligado? Ter uma conexão com elas, poder participar, influenciar lá de alguma forma e, pô, se pá, chegar no Brasil, tá ligado? Sim. Nas batalhas grandes do Brasil, né? E fala pra gente, você citou da Plug Label agora, como que foi pra você? Como que foi entrar ali? Ali que eu Como senti foi que... o começo? Ali que eu vi, eu falei, ufa, vou fazer música, mano. Ali, tá ligado? Porque eu fazia um som com alguns parceiros, só que não andava, não ia pra frente, tá ligado? Porque, não sei, acho que falta de experiência mesmo. Ou, sei lá, na época eu não me reconhecia muito bem como artista. E aí eu conheci o FP, o Muniz na época também, junto com ele, já pulou também, entrou juntamente comigo, tá ligado? O Yasu, que também fazia parte da época, na época ele participou junto com a gente também. Sim. E aí, ali a gente desde o começo tratou com mais profissionalismo. E aí fez umas músicas que, tipo, aquele era o som que eu realmente estava curtindo de fazer, tá ligado? Porque quando você começa a fazer música, você pensa, sei lá, eu pelo menos pensava em fazer músicas para algum tipo de pessoa que estava no meu convívio ali, tá ligado? Então, na minha época em Biúna, tinha um parceiro que era Ricardo, o nome dele, a gente dava um rolê, ele tinha um golzinho preto, tinha um somzão, eu falava, nossa, mano, quero fazer um som pra esse cara botar pra tocar nesse carro. E aí, quando eu fiz um som com a Plug Label, com os moleques, quando a gente conseguiu fundar a Plug e tudo mais, saiu o som, eu falei, pô, esse é o som que vai tocar no gol do Ricardinho, tá ligado? Esse é o som que minha mãe vai ouvir, vai curtir.
tá ligado? Esse é o som que eu vou mandar pros meus parceiros, esse é o som que eu tenho vontade de fazer. Então foi na Plug que você percebeu que fazer música era mais do que um hobby pra você. Sim, a partir daí que eu comecei a tratar com mais profissionalismo, parar. A partir da Só para o Plug. pessoal entender o que é Plug Label. Plug Label é uma gravadora audiovisual que eu sou cofundador. O fundador e CEO é o FQ, o famoso F-Plug, também conhecido como Camavinga, né? Que eu nomeei meu parceiro. A gente fundou junto essa parada, mas ele é o real fundador. Eu estou junto desde o início. A gente está caminhando para ser uma gravadora maior, para ser uma parada maior, para poder produzir ele que tem o sonho de seguir com essa carreira de artistas, mas também a gente tem o objetivo de futuramente poder dar oportunidade para a molecada da cidade, para construir um suporte para a rapaziada ter esse acesso. Sim. No começo vocês não tinham tanto suporte assim, né? Vocês não faziam tantos shows, no começo era um pouco mais difícil, vocês não eram tão conhecidos. E hoje, como é que vocês estão? Muito melhor do que no início. Tem 3 anos já, a Plug nasceu juntamente com a Batalha da Cultura, né? Na época da Batalha da Cultura, a batalha nasceu e a gente se trombou por lá. O FP colou para rimar no primeiro dia, né? Colou para rimar. O Yasuo foi fazer um show e o Muniz na época brisava em ser beatmaker, brisava em fazer beat, estava aprendendo a fazer beat. Hoje o cara é filmmaker, fotógrafo da batalha, né? Pra você ver, as paradas foi se encaminhando. E aí a gente se conheceu lá, criou essa conexão a partir dali, foi se encontrando mais vezes e nasceu a Plug. Na casa do FP mesmo, a gente se trombou lá para fazer um som, que ele já, das antigas, já fazia um som. E ele produziu a gente, tá ligado? Mostrou que o bicho é responsa mesmo no som. E aí a gente decidiu criar a Plug, a partir daí. Sim. Essa era a pergunta, esqueci. E como que a Plug tá agora? Essa era a pergunta. Tava muito melhor. Com a caminhada a gente conseguiu fazer alguns shows também, tá ligado? Alguns shows. A gente fez show em Itapiraí, fizemos show em Sorocaba, aqui em Piedade também esse ano. E a gente conseguiu alguns equipamentos melhores para Plug também. Aprendeu bastante de como administrar uma gravadora e uma equipe, tá ligado? A gente tem muita coisa para aprender ainda. E pelo que você está falando, você é bastante ligado à cultura. Quais são os seus objetivos dentro da cultura? Bom, dentro da cultura, os meus objetivos, além da minha carreira artística pessoal, Sim. das coisas que eu faço, é continuar movimentando a batalha da cultura, para que a gente possa criar mais espaço mesmo para a rapaziada que quer colar, né? Para as meninas que quer fazer parte, para a Plug Label mesmo, eu quero que a Plug cresça num tamanho onde a gente possa receber artistas, tá ligado? Falar, mas esse aqui é o local onde você vai colar, você vai gravar seu som, vai poder gravar um clipe e vai desenrolar sua carreira a partir daqui. O que Piedade representa para você hoje? Para mim, Piedade representa é o berço da minha construção artística, tá ligado? É onde eu realmente tive a oportunidade de fazer meu primeiro show, de conhecer o pessoal que eu consegui fazer um grupo, de construir o meu eu artístico e pro futebol também, tá ligado? Eu tive a oportunidade de várzea só aqui, sei lá, nas outras cidades nunca rolou. Pra mim representa muito e representa a família também, né? Minha família toda é daqui. E as amizades que eu fiz que eu tenho vontade de levar para a vida, claro que não só daqui, mas a maioria é daqui, então representa o início de tudo, tá ligado? Para mim é minhas reais raízes. Criando raízes, as minhas raízes são daqui. Como é que é seu vulgo? Duarte, Não, no futebol. esquerdinho. Esquerdinho, aí você perguntou. Pode crer. Importante. Não, mas eu falei. Falou? Ah, tá. Também é um vulgo que meio para, né? Tipo, Duarte Por que foi... esquerdinho? Porque eu sou canhoto. Acabou. Conversa. Só isso. Só em volta. Deu? Certo? Porque eu sou canhoto. E você é mais conhecido como Esquerdinho ou como Duarte? Putz. Eu acho que sou mais conhecido como Duarte, porém, em Piedade, sou mais conhecido como Esquerdinho. Por causa da várzea, né? Sim. E aí, o pessoal me apelidou como Esquerdinho. Sou lateral esquerdo também, sou canhoto, então... Bem Esquerdinho. Todo penso pro lado da esquerda. Sim. Como que você enxerga a cena cultural hoje em Piedade? Muito forte. Hoje em dia tá muito melhor, né? Graças a ONG Voz do Morro, graças à Batalha da Cultura, graças
ao pessoal do skate lá também que faz os Best Tricks e vários outros eventos também, tá muito forte. Eu acredito que agora tá rolando de a gente conseguir realmente colocar a cultura do hip hop, a cultura do povo preto no seu devido lugar, tá ligado? Onde deveriam conquistar. Então, agora tá tudo caminhando para um futuro muito melhor. Mas eu vejo que já tá tendo muito mais oportunidades. E agora parece que finalmente está acontecendo e as pessoas estão vendo o quão a cultura é importante, né? E quando é que você enxergou que a cultura é necessária? Putz, quando eu tive esse clique aí, foi depois da Batalha da Cultura, na verdade. Porque no começo era mais uma salvação pessoal, né, mano? Sim. Tava fazendo por mim essa parada, e aí estudando bem, aprendendo bem, tá ligado? Graças à oficina também de hip hop que a gente faz, junto com a Voz do Morro, que eu tive que estudar um pouco mais e aprender um pouco mais da cultura. E aí você vê que, por exemplo, tá ligado? Tem uma história enorme, tá ligado? Representa muito mais coisas além do que só a Cidade de Piedade, do que só o Brasil, representa muito além, tá ligado? Então tem uma cultura muito forte. Então, por exemplo, pensando sobre a minha carreira mesmo, se eu parasse da minha carreira, ia ter muitas outras paradas que representam, além disso. Então, por exemplo, se eu deixasse de fazer música e ficasse só com a batalha, ainda assim ia ser uma responsa muito grande pro arcar. Fala um pouco pra gente mais, assim, profundamente sobre essa oficina que você está fazendo. Você está realizando ela sozinho? Onde você está realizando? Como que funciona? A oficina de hip hop a gente começou no início de 2026. É um projeto da Batalha da Cultura junto com a Univoz do Morro. Eu sou um dos oficineiros junto com o FP. Esse projeto a gente começou fazendo ali no Bom Pastor, tá ligado? A gente conversou com o pessoal responsável da ONG Bom Pastor para a gente usar o espaço ali da sede deles. E a gente começou fazendo ali. Fizemos 2 meses de oficina ali e fizemos mais um mês na escola do bairro dos Budins, Maria Teresa. E aí agora a gente está para fazer mais um mês de oficina ali no Centro Cultural, né? Na nossa casinha. E é muito bom, mano. Como eu disse, eu precisei estudar bastante, tá ligado? E como o pessoal do Voz do Morro me disse quando eles me convidaram para esse projeto, você só aprende sobre uma parada quando você precisa ensinar para outra pessoa. E eu repito isso daí sempre porque realmente me fez refletir. Na prática, eu parei para pensar que é verdade mesmo. Então, eu acho que eu me apaixonei muito mais pela cultura hip hop a partir dessa oficina. Sim, você comentou sobre estar ensinando. Como é para você sair daquele tempo atrás que você não sabia muito para estar agora ensinando os jovens? Como que é para você? Como que você se sente? Passar essa experiência, né, que Sim. você tem para os jovens hoje em dia. Foi uma pressãozinha de começo, mano. Porque na minha cabeça ia ser igual apresentar uma batalha, né? Sim. Chegar ali, vou falar essas paradinhas aqui, vou ler isso aqui, mas é muito mais complexo. Principalmente quando você vai numa escola e você dá aula, não é necessariamente aula, né? É uma oficina, mas você ensina para as pessoas sobre alguma parada, tendo alguns outros professores ali olhando. Então você tem que representar mesmo. No começo foi uma pressão, mano. Fiquei bem nervoso, só que fui me soltando, porque além de aprender sobre a história e tudo que o hip hop tem para ensinar, tem as minhas experiências também, né? Tem tudo que eu vivi que também é legal de compartilhar. Então, estudei um pouquinho também, preciso estudar muito mais, mas juntei um pouco da minha experiência e um pouco do que eu estudei e deu para passar, né? Junto com o F também, que é pesado, Então, né? eles Já acabaram tem aprendendo um também repertório junto com os pesado. jovens, né? Sim, Ensinou e aprendeu. Isso Legal. mesmo. E essa oficina de hip hop, acreditamos que seja a primeira, na verdade, assim. Acho que é também. Acho que é a primeira de Piedade. Acho que a Batalha da Cultura tem muita coisa que está sendo pioneira, está sendo a Sim. primeira a fazer. E a intenção é Esse levar lá em cima, né? para que a gente possa ser pioneiro, possa ser a primeira e que venham muitas outras depois disso aí. Fala pra mim uma palavra que represente o Duarte. Duarte, esquerda. Matheus. A palavra que represente o Duarte. Duarte de hoje. Sim. Eu pensei bastante nessa palavra nesses últimos dias,
uma palavra que... Ingenuidade. É uma palavra que representa bastante do arte à esquerda, acho que é ingenuidade. Por quê? Porque eu me vejo como uma pessoa muito ingênua, tá ligado? Eu acho que ah, o meu lado ingênuo, tipo, o meu lado criança, é o que mantém esse lado artístico, o lado do futebol vivo também. E eu acho que eu sou um cara bastante ingênuo também, bobinho, sabe? Eu acho que me resume bastante. Sim. Certo. Encaminhando agora para o final, as duas Encerrar. últimas perguntas mais profundas. Depois dessa ainda. Se o Duarte de hoje pudesse sentar e tomar um café com o Duarte de lá atrás, o que ele diria? Eu diria que, pô, continua fazendo o que você gosta de fazer, tá ligado? Tenha menos medo, faça o que você gosta de fazer, mesmo que você ache que você não é tão bom nisso, porque a partir do momento que você toma atitude para fazer alguma coisa, as paradas se encaminham, tá ligado? Pode ser que, por exemplo, se você sonha em ser cantor e toma atitude para isso, pode ser que no fim das contas você acabe não sendo cantor, mas você vai encontrar um destino a partir disso, tá ligado? Você vai encontrar talvez uma função melhor que você goste de cumprir. E é isso. Corra atrás da parada que você tem vontade de fazer e seja menos ingênuozinho, bobinho. Agora vamos levar o Duarte lá para o futuro. Sim. Tá? O que você gostaria de que as pessoas lembrassem quando elas escutarem o seu nome? Quando elas escutarem a palavra Duarte, lá no futuro. Eu gostaria que elas lembrassem da Batalha da Cultura e que elas lembrassem também da frase que eu pus no nome do meu álbum, que é Música Salva Ataques Cardíacos. Para que, tipo, elas lembrem do quanto a música pode realmente ajudar uma pessoa, pode salvar a vida de alguém, tá ligado? E quanto a música é especial, além de só um barulho organizado ali, é um som que realmente tem um peso e pode salvar vidas. E falando das pessoas, se você pudesse dar um conselho, qual você daria? Dá um conselho para, sei lá, tipo, Para os jovens, os jovens que estão começando agora. De primeira já, para quem está começando agora, o primeiro conselho que é legal de passar é que, sei lá, se beber e fumar não vai te fazer um artista, não vai te fazer o rap, tá ligado? Você tá na rua bebendo e fumando, você tá muito longe de sei lá, evoluir na sua carreira, tá ligado? Isso talvez seja consequência de algum outro problema, mas o real conselho é parecido com o conselho que eu dei pro Duarte de 15 anos, tipo, vai lá e faz, tá ligado? Você arrisca. Bom, acho que terminamos aqui, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você é uma pessoa especial e a gente reconhece sua trajetória. Pessoas como você, histórias como a sua, nos incentivam a valorizar ainda mais as pessoas que, de alguma forma, constroem a cultura e a identidade de Piedade. Isso é louco, muito obrigado. Eu fico feliz também pelo convite. Fiquei impressionado, de verdade mesmo, quando vocês me convidaram, tá ligado? Sim. Bastante ansiosão para colar, tô feliz de ter colado também, de falar um pouquinho. Nunca tive essa oportunidade, obrigado por vocês me darem esse espaço. Parabéns pelo trampo, tá lindo, mano. Vou acompanhar sempre. Obrigada. Prazer, né? Foi, Dividir esse café. Sim, e essa conversa. Dona Mãe de Laís. Muito obrigado. E essa conversa. E muito obrigada a você que está assistindo também. Até o próximo Episódio de Criando Raízes.